o que acha de si mesmo. Este é o segundo tópico da estrutura de pensamento. Como dito anteriormente, não existe nenhuma hierarquia, né, de um tópico sobre os demais. Então, este é o segundo tópico apenas por uma questão didática, assim como poderia ser o terceiro, o quarto ou o quinto. Tá? Este tópico é onde nós colocamos todos os conteúdos encontrados ao longo da história de vida da pessoa em que a pessoa fala a respeito dela mesma. Vamos começar então pela definição e aos poucos nós vamos aprofundando o entendimento deste tópico. Olha só, o que acha de si mesmo, definição, aqui localizamos o que a pessoa traduz, imagina, sente, intui, reflete, possui a respeito de si mesma, o que ela expressa de si mesma sobre o que entende ser. Então o filósofo clínico vai à historicidade da pessoa e lá ele recorta todos os trechos, todas as frases, todos os pedaços onde a pessoa fala de si mesma. De fato, aqui, novamente é importante retomar que não há uma questão de julgar ou manifestar qualquer tipo de opinião a respeito do que a pessoa diz dela mesma, inclusive se isso é verdade ou não. Não cabe ao filósofo clínico este tipo de atitude ao longo da montagem da estrutura de pensamento que dirá ao longo de todo o trabalho da clínica filosófica. Cabe ao filósofo clínico entender a que tópico este conteúdo diz respeito e lá alocá-lo para montar a estrutura de pensamento e a partir disso, então, dar continuidade à clínica filosófica. Vejam o motivo já desta recomendação. Olha o que diz aqui o exemplo. Sou um homem justo, vivo à luz dos conhecimentos das leis. Sei que às vezes sou avarento, este é o meu pecado. Acho que ter é importante. Muito bem, isso é o que a pessoa expressou dela mesma. Ela acha a si mesma uma pessoa justa e também às vezes avarenta. Enfim, aqui é verdade, é mentira, não importa. O filósofo clínico está olhando a historicidade e organizando estes conteúdos por tópico, muito mais para entender qual conteúdo a pessoa tem de si mesma, que peso tem isto subjetivamente, e na conversação com o restante dos tópicos, como é que isso se desenrola. Ok? Como é que eu vou perceber ao longo da historicidade em que momentos a pessoa está manifestando conteúdos deste tópico? Como identificar? Eu sou, eu era, este sou eu e todas as palavras que remetam à própria pessoa. É importante entender aqui e novamente comentar que este entendimento de quando a pessoa está falando do que acha de si mesma é feito a partir do material da própria história da pessoa e não a partir de uma interpretação do filósofo clínico. Então, novamente aqui é recomendado que o filósofo tenha um entendimento muito próximo da história de vida da pessoa para ter clareza de fato de quando os conteúdos têm a ver com este tópico, no caso, o que acha de mim mesmo. Aqui nós temos dois exemplos de filósofos que, de certa forma, trabalharam em suas obras conteúdos voltados a si mesmo, né? Ou o eu, ou seja, o que acha de mim mesmo. No primeiro caso aqui, Martin Buber, na obra Eu Tu, tem a seguinte citação. Quando o homem diz eu, ele quer dizer um dos dois. O eu ao qual ele se refere está presente quando ele diz eu. Do mesmo modo, quando ele profere tu ou isso, o eu de uma ou outra palavra princípio está presente. Se eu ou proferir a palavra eu são só e mesma coisa, uma só e mesma coisa. Proferir eu ou proferir uma das palavras princípio são uma ou a mesma coisa. Aqui o filósofo trabalha de uma maneira onde ele diz o seguinte: quando um sujeito profere tu ou isso, o eu está presente. E quando ele profere eu, ele também está presente. Ou seja, de qualquer forma, quando ele profere uma palavra princípio, tu ou isso, inclusive a palavra eu, ele sempre estará presente. Ou seja, o eu está presente em qualquer momento em que ele denomine qualquer outra coisa. Isso é algo a ser lembrado, em que muitos casos não é.
Arthur Schopenhauer já pontua de outra maneira, vejam só. Já reconhecemos, em geral, que aquilo que somos contribui muito mais para a felicidade do que aquilo que temos ou representamos. Importa saber o que alguém é e, por conseguinte, o que tem em si mesmo, pois sua individualidade o acompanha sempre e por toda parte, e atinge cada uma de suas vivências. Arthur Schopenhauer fala de algo que muitas e muitas vezes é tratado no senso comum, né? Que não é o que temos que nos faz feliz, mas é aquilo que somos. Importante retomar novamente algo dito já na elaboração do primeiro tópico, como o mundo me parece. Isso é assim para Schopenhauer, tanto quanto isso também é assim para Martin Buber. Ainda que para os dois o entendimento seja macro e de uma maneira mais ampla do que acha de mim mesmo, tanto para um quanto para outro, é a representação e o entendimento deles a respeito desse conteúdo, a respeito dessa questão. Em filosofia clínica, nós tratamos apenas de desenhar os caracteres que denunciam quando a pessoa está falando de si mesma. Olha só o que define aqui Mônica Ayub. Ayub diz o seguinte: é um tópico onde a pessoa relata o que pensa sobre si mesma. Note-se que nem sempre se trabalha daquilo que ela realmente é ou do que os outros pensam a seu respeito, e sim de sua representação de si mesma. Muito bem. Ou seja, que o filósofo clínico não está interessado se a pessoa realmente está expondo o que acha de si, ou que os outros veem dela, ou que, enfim, em algum outro canto qualquer tenha de conteúdos que se remetam a ela. Na verdade, o filósofo clínico está interessado, ao longo deste tópico, em entender como é que a pessoa representa a si mesma. E já Pachter, de maneira mais sucinta, diz o seguinte: e aqui colocará tudo o que a pessoa mencionou a respeito do que ela acha de si mesma. Pronto, de maneira mais sucinta, de maneira muito mais objetiva, o professor Lúcio Pachter indica que o filósofo clínico vai à história de vida da pessoa e recortará literalmente o que a pessoa mencionou a respeito de si mesma. Algumas pessoas são cegas para si mesmas, ou seja, ao longo da história de vida, muito provavelmente você vai perceber que algumas pessoas não se percebem. Se você ver as menções que elas fazem de si mesmas, destoam de maneira bastante grande daquilo que de fato elas são na convivência com as outras pessoas e, em alguns casos, consigo mesmas. Isso é um problema? Isso é grave? Isso é algo que precisa ser tratado? Em filosofia clínica, isso de ser tratado, de ser grave, de ser um problema, tem muito mais a ver com aquilo que nós vamos trabalhar que diz respeito ao assunto último. Ou seja, uma pessoa ser cega para si mesma só é algo a ser trabalhado em consultório se isso de fato estiver presente ao longo da clínica filosófica como assunto último. Caso contrário, não. Algumas pessoas são cegas para si mesmas, mas convivem muito bem e vivem muito bem. Não existe aqui em filosofia clínica uma obrigatoriedade de tratamento ou qualquer tipo de menção ou de teoria que justifique um assunto último a priori. Ou seja, a pessoa não tem como ser considerada doente ou anormal ou com a necessidade de algum encaminhamento antes do entendimento dessa questão dentro da história de vida da pessoa. Algumas são cegas para si mesmas por uma questão muito simples. Tem tantas outras coisas para fazer, tem tantas outras coisas para cuidar, que ela mesma fica em segundo, terceiro plano, ok? Basta que você imaginar uma mãe de antigamente. Mães de antigamente tinham 10, 12 filhos, marido, casa para cuidar e mais um montão de coisas. Quando é que elas iam observar a si próprias? Muitas delas passaram a vida cegas para si mesmas. Observaram outras coisas, cuidaram de outras coisas. Enfim, existem várias maneiras, inclusive, de entender como é que é essa cegueira para si próprio. Nos casos em que isso for
de necessidade de ser trabalhado, muito provável será assunto útil e de alguma forma vem prejudicando a pessoa, ou, enfim, as pessoas que convivem com ela. Outras pessoas dizem de si uma coisa, mas são outras. Sim, de fato. Em alguns casos existe uma quebra de discurso bastante forte. O que a pessoa diz de si mesma pode estar ligado a como o mundo parece, né? Aqui já fazendo uma junção entre tópicos. Ela pode dizer de si o que os outros dizem, que ela é uma pessoa legal, que ela é uma pessoa educada, que ela é uma pessoa boa, mas de fato ela pode ser uma pessoa arrogante, egoísta, mesquinha e por aí vai. Aqui é preciso que você olhe para a historicidade da pessoa e em muitos casos você verifique se aquilo que ela diz, a história confirma, né? Como dito no conteúdo historicidade, muitas vezes o que a pessoa fala, a história não confirma, a história está dizendo o contrário. Em outros casos, a própria equivocidade, às vezes dizendo de si uma coisa, às vezes dizendo outra, você já consegue perceber pela própria inconsistência e pelas equivocidades que a pessoa, obviamente, manifesta uma coisa de si e, no entanto, é outra. Repito novamente aqui, para não repetir posteriormente, isso é um problema, isso precisa ser tratado, isso é uma questão que, de fato, denunciaria a necessidade de ser entendido como assunto último e ser colocado como um problema, aqui falando problema de maneira bastante específica. Não. Não, porque não existe nenhum problema a priori. Em filosofia clínica se segue os passos metodológicos para entender de fato aquilo que precisa ser trabalhado com o partilhante. Algumas pessoas têm esse hábito de dizer uma coisa de si e ser outra, inclusive para não gerar expectativa. Imagina, por exemplo, que algumas pessoas se dizem incompetentes, se dizem fracas, se dizem não ter capacidade e entregam resultados fantásticos, são pessoas extremamente competentes, fazem coisas muito bonitas. E agora? Será que eu preciso tratar uma pessoa assim? Muitas vezes não. É o jeito dela de conduzir a própria vida e ela convive bem assim consigo mesma, ainda que por dentro seja uma coisa e por fora outra. Vejam, aqui tem um exemplo de uma propaganda de uma marca de sabonetes muito interessante. Sugiro que deem uma olhadinha com carinho. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty.
It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Muito bem. O vídeo, ele mostra com bastante clareza uma das questões que foi recentemente colocada no PowerPoint. A pessoa diz uma coisa de si e pode ser outra, inclusive pela própria percepção das pessoas com as quais ela convive. Então, essa quebra entre o que a pessoa diz de si e o que ela possa ser depende de várias questões internas, de referenciais, de meio social, depende de muita e muita coisa. Então, não é necessariamente um problema, não é necessariamente algo a ser tratado, a pessoa se perceber de um jeito, ser e se comportar de outro. Aqui é preciso entender isso via historicidade e dentro da própria estrutura de pensamento da pessoa, como é que é elaborado e se de fato isso é algo a ser trabalhado com a pessoa existencialmente falando. Na sequência nós temos aqui, algumas pessoas não se reconhecem no que diz delas. Olha que interessante, para algumas pessoas a quebra está no seguinte sentido: você diz e manifesta algo sobre ela e ela não se percebe naquilo. Ou seja, ela se percebe em outras coisas. Entre outros elementos aqui, é importante perceber o seguinte: no que a pessoa tem referencial de si mesma. É possível que você esteja falando de coisas a respeito das quais a pessoa não se sinta partícipe ou não entenda ter referências suas lá. Então ela não se percebe, não se vê. E quando isso acontece, como é que faz? O que acontece? Como é que tem que encaminhar? Aqui é preciso verificar ao longo da historicidade, estrutura de pensamento e submodos, se existe alguma maneira, se existem caminhos para você fazer com que a pessoa também se perceba nestes elementos dos quais você está falando. Ou seja, se caracterize também a partir deles. Quando uma pessoa não se reconhece no que diz delas, também pode acontecer uma quebra no sentido seguinte: a pessoa até se percebe naquilo, mas não na maneira como está sendo narrada. Ou seja, você diz da pessoa e ela simplesmente não percebe. Algumas pessoas podem inclusive dizer: se eu estiver falando coisa boa, a pessoa vai se perceber. Se eu falar coisa ruim, ela não vai se perceber. Não necessariamente, ainda que em alguns casos isso possa ser verdadeiro. Através dos tópicos relacionados ao tópico 2, é possível mostrar o que a pessoa não vê dela mesma. Como no slide anterior, dizíamos que uma pessoa pode não se reconhecer no que se diz dela mesma, é possível que em outros casos a gente faça o seguinte: quais são os tópicos a partir dos quais ela se reconhece? Ao invés de eu tentar outros caminhos, eu posso utilizar o caminho que ela mesma já utiliza para se perceber e inserir elementos e conteúdos por ali. E então, a partir de algo que já faz parte dela, conduzir a ampliação da visão que ela tem dela mesma. Ou seja, se uma pessoa se vê a partir do ambiente onde ela está, da sua casa, da vizinhança, da sua mobília, das suas roupas, se eu quiser mostrar coisas que ela não vê dela mesma, é fazendo referência a casa, vizinhança, mobília, roupas, que eu posso acrescentar elementos que talvez até o momento não estejam presentes no aspecto da visão dela mesma. Então, isso pode acontecer por diversos outros tópicos, ainda não citados e ainda não trabalhados. A gente pode fazer isso através de termos agendados no intelecto, podemos fazer isso através das buscas, comportamento e função, papel existencial, ou seja, eu pego o conteúdo de outros tópicos que estejam atrelados ao que acha de mim mesmo e então ampliar a visão da pessoa de si mesma. É possível que em alguns momentos esse ampliar a visão de si mesma não seja exatamente agradável. Talvez, e aqui inclusive possa ser a sugestão, quando isso for um trabalho a ser desenvolvido em clínica, com vistas a um assunto último,
Que seja, por exemplo, a pessoa se perceber que em determinados ambientes ela não está agindo de maneira adequada, ou que em determinados ambientes pode estar fazendo muito mais do que o necessário. O quanto a pessoa quer ver de si mesma. Eis aqui um outro conteúdo bem interessante. Em alguns casos não é o quanto, mas é de fato o que a pessoa quer ver de si mesma. Algumas pessoas param de atualizar a visão de si mesma em algum ponto da vida, por exemplo, a respeito do físico. Não aceitam perceber-se senis, velhas, idosas, ou com o corpo com as marcas da idade. Não admitem isso, procuram cirurgias e outras coisas todas e tentam minimizar ao máximo ter a visão de si própria de pessoas com idade. Isso é um problema? Não, repito, não necessariamente. Para outras pessoas, sim, isso extrapola o bom senso, isso extrapola as possibilidades e as pessoas acabam, algumas pessoas, acabam em alguns momentos, inclusive, atentando contra si própria, falando da sua saúde, do seu convívio social e, inclusive, atentando psiquicamente contra si mesmas, no intuito de não querer ver determinadas coisas. Aqui eu falo do corpo e da beleza física, mas outras pessoas não querem ver a si mesmas enquanto comportamentos coletivos. Preferem mascarar determinadas partes, preferem ocultar determinadas questões, para não perceber a si mesmas, às vezes, de maneira ruim diante de um grupo. O cuidado é que algumas vezes o que a pessoa não quer ver de si mesma é de fato o que precisa ser trabalhado. Está ali muitas vezes, ou pelo menos em algumas delas, é o conteúdo que precisa ser trabalhado em clínica para a pessoa poder conduzir suas questões, conduzir o seu assunto último. Quando uma pessoa não tem uma visão mais ampla de si, basta retornar ao que eu disse anteriormente. Pega o tópico 2, o que acha de si mesma, e linka, vincula outros tópicos com os quais ela se perceba e vai trabalhando esses conteúdos até que ela consiga ter essa percepção mais ampla. Outra questão aqui também importante. Olha só, algumas pessoas elas podem ser bipartidas. Provavelmente você já conviveu com uma pessoa em que você diz que ela é bipolar. Às vezes a bipolaridade não tem a ver necessariamente com questão afetiva. Tem a ver, às vezes, com partições internas. Às vezes o que a pessoa é diante de um grupo é uma coisa. O que ela é diante de outro grupo é totalmente diferente. E às vezes ela ainda é diferente em mais de um ambiente. Não aqui falando, talvez para aqueles que já tenham experiência e estão escutando essa aula pela primeira vez, não estou falando aqui de papel existencial, estou falando literalmente do que acha de si mesmo. Às vezes o que a pessoa acha de si mesma em relação ao trabalho é uma coisa, em relação à família é outra coisa, e em relação aos amigos ainda é outra. E inclusive em relação às roupas que usa, ela pode inclusive se comportar diferente por se perceber diferente em cada vestimenta que usa. Então, aqui, não necessariamente atrelado ao papel existencial, mas algumas pessoas são fracionadas e, inclusive, percebem e manifestam isso de maneira bastante clara, essa percepção das decisões internas. Inclusive, em alguns trabalhos da clínica filosófica, é justamente você arregimentar essas diversas visões que a pessoa tem de si mesma e construir uma única visão que ela possa perceber-se de maneira completa. Ok? Aqui o ideal é entender, então, a qual tópico estão ligadas essas partições e como é que funciona cada uma delas. Algumas pessoas não só se dão bem, como preferem essas partições como maneira de lidar de maneira mais tranquila e lidar com mais propriedade em cada um dos assuntos. Também por ser uma pessoa diferente para cada uma dessas situações e assuntos tratados. Algumas pessoas não têm a ver consigo mesmas. O divórcio de si é um caminho. Esse é um assunto muito delicado. Mas você já pensou se você tem a ver consigo mesmo? Quando você se olha no espelho, quando você olha para a opinião e para o seu comportamento, quando você olha para tudo aquilo que você tem de si, realmente faz sentido?
Você olha para si e diz, não, esse sou eu, ou você olha para si e diz, meu Deus do céu, eu não tenho nada a ver comigo. E agora? Não ter a ver consigo mesmo não quer dizer que a pessoa tem um problema. Quer dizer que a pessoa pode, em muitos casos, estar convivendo com alguém que ela não gosta, que pode ser ela mesma. Se ela tem esse conteúdo que não lhe faz bem, a estrutura de pensamento ela é muito ampla. A pessoa pode ter diversas outras vivências, experiências, e uma das possibilidades que aqui é aventada é se divorciar de si mesma. Que tal? Eu posso não gostar de mim, eu posso não gostar de conviver comigo, mas eu posso adorar conviver com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos. Pronto. Eu posso não ter a ver comigo, mas eu posso ter a ver com outras coisas. Então não é um problema a ser tratado no sentido de, meu Deus do céu, essa pessoa está aí com algo irreversível. Não, ela pode não ter a ver consigo e pode ter a ver com outras coisas. Essas inadequações você vai encontrar ao longo da história de vida quando a pessoa fala de si mesma e diz assim, nossa, mas isso não parece eu, não tem nada a ver comigo. Eu sei que sou eu que estou fazendo, eu sei que estou eu conduzindo, mas eu não sei, não me parece ser eu. Parece outra pessoa que está agindo, parece outra pessoa que está falando. Pronto. Aí você já percebe essa cisão e percebe que a pessoa diz com maneira bastante clara que é ela, mas que ela entende que não tem nada a ver consigo. Qual espelho uso para ver quem sou? Pode ser um ou muitos espelhos. Claro, aqui o espelho é o tópico. Como é que eu me vejo em relação ao mundo que eu vivo? Como é que eu me vejo em relação ao meu corpo, em relação aos meus pensamentos? Como é que eu me vejo em relação às minhas emoções? Como é que eu me vejo em relação à minha fé? Algumas pessoas fazem disso quase que um caleidoscópio e conseguem fazer uma composição de diversas formas de se perceber. Outras pessoas são simplistas, se veem a partir de um ou dois espelhos e somente isso. Não existe uma regra ou uma orientação. No entanto, quanto maior a quantidade de espelhos, maior a quantidade de pontos de vista que a pessoa tem de si mesma. Ao explicar para uma pessoa, ao longo dos trabalhos que a gente faz da clínica, em alguns momentos a pessoa pede, inclusive epistemologicamente, uma opinião a respeito de si própria. Caso seja necessário ou oportuno trabalhar isso em clínica, o filósofo vai escolher um dos espelhos a partir dos quais ela se percebe e orientará por lá. Em outros casos, o filósofo clínico pode construir junto com a pessoa, tentar criar essa visão coesa do que aparece a partir dos diversos espelhos que ela se percebe. Algumas vezes a roupa fala de mim. Olha que interessante. Algumas pessoas elas passam pela vida e são elementos externos que as identificam tanto para si mesmas quanto para os outros. É interessante aqui entender que é o que acha de mim mesmo. Então, para estas pessoas é muito provável que aquilo que ela veste fale dela. Vejam como se apresenta. De Carlos Drummond de Andrade, o poema Eu Etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados aos meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada.
Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por 1000, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu, que antes era e me sabia tão diverso dos outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário com outros seres diversos e conscientes da sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente, e nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérolas, piscinas e bem à vista exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa resumia uma estética? Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal, saio da estamparia, não de casa. Da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signo de outros, objetos estáticos, tarifados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de não ser eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é Coisa. Eu sou a coisa, coisamente. J'adore Baby habillez-moi Gucci, Fendi et Prada Valentino, Armani, Tour Merde, I love them, Jimmy. J'adore Wesson habillez-moi Louis, Dolce Gabbana Alexander McQueen et oh merde, I love those Manolo. J'adore Baby Olha que interessante. Aqui o poema ele diz de maneira bastante clara de pessoas que percebem a si mesmo pelas roupas que usam, ou seja, como o mundo parece, é o que determina. Algumas pessoas são assim com seus veículos, com suas casas e assim por diante. Olha só, algumas vezes o que eu canto fala de mim. Aqui a sugestão é a música de Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. É onde de fato algumas pessoas quando cantam falam de si mesmas. Talvez via historicidade não seja tão rico o conteúdo quanto uma música. O que eu vejo de mim mesmo é estático ou em movimento? Outra questão. Algumas vezes, via historicidade, o que você vai perceber é que a pessoa, o que ela vê de si mesma, fixou em determinado ponto da vida. E ela não movimentou, não mudou, não acrescentou, e de fato ela continua se percebendo como se tivesse 20, 30 anos de idade, mesmo agora nos 60. E essa falta de atualização, em alguns casos, pode ser bastante perigoso. Inclusive fisicamente falando, a pessoa não se respeita enquanto idade física e quer continuar tendo os mesmos comportamentos e as mesmas rotinas que tinha quando tinha metade da idade. O cuidado que a gente precisa ter aqui é se aquilo que a pessoa percebe de si mesma está mesmo sendo atualizado a cada momento ao longo da vida, ou se a pessoa cristalizou essa ideia, essa visão de si mesma, onde foi e quais são os impactos disso no momento que ela vive. Quando não me vejo, o que pode acontecer? Nossa, aqui tem muitas coisas. Uma das questões que eu posso perguntar é se você não se percebesse dentro de uma sala, como é que você saberia quanto espaço ocupa? De onde até onde vai seu braço? Como é que você conseguiria não bater nas coisas? Um dos efeitos mais simples vistos em clínica de pessoas que não se percebem é que elas batem nas coisas, esbarram, derrubam, quebram, são invasivas. É preciso cuidado. Em alguns casos, inclusive, o trabalho é esse, é mostrar a pessoa para ela mesma, mostrar de onde até onde que ela vai, qual é a apreensão de espaço que ela ocupa, enfim, de fato, sugerir à pessoa que ela tem dimensões específicas e precisa cuidar,
para que não bata nas coisas. Ok? Aqui tem uma sugestão de exercício, né? Ó, quem sou eu? Quais espelhos eu utilizei para me definir? Estes espelhos são confiáveis? É uma outra coisa. Quando eu falei sobre espelhos, cada pessoa utiliza alguns, mas esses espelhos, às vezes não é a narrativa da pessoa que está incorreta. Às vezes é o espelho onde ela está se olhando que mostra uma imagem torta. Às vezes a pessoa está se olhando pelo que o mundo diz. Mas e o que os pais dizem? E o que a profissão dela diz? O que eu digo combina com o que os outros dizem de mim? Olha só. E minha visão sobre mim é atualizada? Ou seja, aqui segue um pequeno roteiro de reflexão para que você possa pensar a respeito do tópico 2 a partir da sua própria história. Para algumas pessoas, quem elas são não interessa. É literal, algumas pessoas têm pouquíssimo conteúdo a respeito de si mesmas ao longo da história. São pessoas muito mais voltadas para fora, são pessoas voltadas para outras coisas. E o que elas são, de fato, para muitas delas pouco importa, elas não ligam. Preferem olhar para as outras coisas. No entanto, para outras pessoas, o que elas pensam de si é determinante. Ou seja, algumas pessoas se colocam em situações muito desconfortáveis ou, em alguns casos, assumem grandes riscos, em alguns casos mais exitosos, em outros nem tanto, em prol daquilo que acham de si mesmas. Imagina que alguma pessoa acha que tem capacidade e condição para participar de um campeonato de halterofilismo, mas o porte físico dela pouco tem de fato a ver com aquilo que ela está fazendo. Mas é muito mais por se perceber daquela maneira do que de fato por estar apta a fazer aquilo que ela quer. Imagina que alguém acha que está pronto para dirigir e tem convicção disso. No entanto, é um péssimo motorista. O cuidado que nós precisamos ter aqui é que tanto para assumir o risco e ter êxito, quanto para ter problemas, a condição é a mesma. Aqui o que vale é a pessoa tem uma visão clara de si mesma, tem de fato a compreensão dos seus potenciais e das suas dificuldades. Se isso for coerente, este tópico não é tão problemático quanto determinante. Agora, se a pessoa o que acha dela de si mesma está vinculado a tópicos que potencializam questões que podem ser problemáticas, a determinância desse tópico pode ser bastante problemática para o convívio social e, em alguns casos, inclusive consigo mesma. Para algumas pessoas, o papel existencial é que as define. Aqui nós já vamos findando. É outra maneira de entender. Algumas pessoas dizem, eu sou médico, ou eu sou psicólogo, ou eu sou engenheiro, ou eu sou, enfim, qualquer coisa. Algumas pessoas usam como espelho máximo para se enxergar e praticamente para se enxergar de maneira completa o seu papel existencial, o personagem que executa ao longo da vida, seja médico, pai, mãe, tio, tia, enfim, pouco importa. Para estas pessoas, provavelmente tudo aquilo que elas têm de si está vinculado a um papel que elas vivem. O cuidado que é preciso ter aqui é que no momento em que esse papel deixar de ser vivido, pode ser que a pessoa perca a referência de si mesma e aí tenha dificuldades para se encontrar ao longo da vida. Enfim, de uma maneira bem sucinta, procurei mostrar um pouco o que é, como se identifica e algumas das possibilidades de percepção do tópico 2 dentro da historicidade.